Olá, eu sou o professor Trubia. Vamos trabalhar no vídeo 3, que vai tratar da função tangente exclusivamente, né? Utilizando como ferramenta o software GeoGebra, que é um software livre que pode ser instalado na sua máquina. Inicialmente, abram o software GeoGebra após a sua instalação, né? Novamente, vamos ajustar, né? Mover o eixo do X para ficar centralizado. Vamos novamente, conforme se dá as funções trigonométricas, né? Alterar o eixo do X, a distância, deixando a distância em radianos, né? Que estava em das medidas de comprimento normal, né? Ok? Então tá aí. Agora vamos digitar as funções tangentes. Lembrando que o software é em inglês, né? Por mais que apareça aqui traduzido, ele é em inglês. Nós sabemos que tangente em português a gente coloca TG, né? Ok, TG, certo? Então vamos fazer esses 6 gráficos dessas 6 funções. Pode ser em 2 arquivos, né? No GeoGebra, onde vou analisar o domínio, imagem e período dessas funções, né? Tá ok? Então vamos lá. Vou só dar um espacinho aqui para facilitar. Lembrando que aqui nós vamos multiplicar por 2, e aqui nós vamos dividir, multiplicar por 2 a tangente, e aqui nós vamos multiplicar por multiplicar por 2 inicialmente o argumento, né, o x, e aqui o dividir por 4. Poderia multiplicar por 4 também para ver o que acontece, mas se você entender multiplicado por 2, vai entender multiplicado por 4. Se entender dividido por 4, vai entender, acho que qualquer outra modificação que pode ser feita aqui, né? A tangente em português é TG, em inglês é TAN, não esqueci disso, né? Então vamos lá. F de x, novamente, F de x, né? É igual a TAN, né? Aqui aparece automaticamente, dá um Enter, se quiser, coloca x e gráfico da função. Opa. Nesse caso, em azul, vamos colocar, depois vermelho e depois uma outra cor qualquer. Então, inicialmente a função mãe, vamos deixar a função em azul, né? Cor azul, para fixar bem, estilo, deixar um pouquinho mais largo os traços e aí tem a função. Note que é uma função cujo domínio dela não são todos reais, né? Fica claro isso, porque a cada espaço aqui, né? Se você olhar, existe uma restrição, né, em que ela vai até infinito aqui, ou seja, ela não é uma função contínua, né, ela tem um certo salto, ela sai do infinito positivo e vai lá para o infinito negativo, né. Isso deve-se ao análise, se vocês pegarem o ciclo trigonométrico, num vídeo anterior meu, aparece lá exatamente como que eu vou analisar as funções tangentes no ciclo. E isso me permite, né, garantir que ela passa de infinito positivo para infinito negativo, ou seja, ela tem restrições no π sobre 2, 3 π sobre 2, 5 π sobre 2, 7 π sobre 2 e assim por diante. Portanto, o domínio dessa função não são os reais, e sim todos os reais, tirando o π sobre 2, mas se você olhar para cada espaço disso aqui, passa π, né? Então mais κπ. Tem π sobre 2 mais κπ com k pertencente a z, porque tanto pela direita como pela esquerda ela tem restrições, né? Esse é o meu domínio, diferente do domínio da função cosseno e seno, que são todos os reais. Quanto à imagem da função seno e cosseno, a gente viu que varia de menos 1 a 1, a função é original, e as outras podem aumentar ou diminuir conforme a multiplicação que eu faça, no caso do coeficiente da função seno e cosseno. Nesse caso aqui, se vocês perceberem, a imagem são todos reais, né? Porque qualquer real que você atribuir aqui, pegar no eixo do x, no eixo dos y, existe um x que vai até ele. Se pegar esse aqui, existe um x daqui, existe um x daqui, um x daqui. Tem vários x que vão para esse mesmo ponto, né? Mas na verdade existem infinitos x que vão para pontos fixos no eixo dos y. Portanto, o domínio da função são os reais, tirando o π sobre 2 mais κπ com k pertencente a z, e a imagem são todos reais. E o período é fácil perceber que, se você notar aqui, ela vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, de π sobre 2 a 5π sobre 2, de 3 π sobre 2 a 5π sobre 2, ou seja, a cada π radianos, né, ela tem uma
repetição, né? Então a repetição na verdade são esses traços em azul aqui que vão se repetindo infinitamente. Portanto, o período é π da função seno de x. Agora vamos pegar a função tangente de x. Vamos pegar a função tangente com aquelas restrições que são colocadas para ver o que acontece. Se multiplicar por 2 e multiplicar por 4. Vamos multiplicar primeiro por 2, né? Vamos chamar a função de f de x, agora vamos chamar de g de x. Então seja a função g de x, né? A função igual a duas vezes, né? Tangente de x. Né? O que vai acontecer com a função? Vou colocar essa função com uma outra cor, né? Acho que uma cor diferente pode ser vermelha. O estilo pode ser um pouquinho mais traços mais longos um pouquinho. Note que essa função, se você perceber, essa função não mudou nada, né? Se você fizer ela com um zoom bem diferente, você vai ver que ela não muda nada, né? Ela só é diferente aqui nesse espaço onde a visualização é fácil de você perceber que diferencia. A partir de um certo ponto ela começa a aproximar e tende a coincidir lá no infinito, né? Então ela tem domínio o mesmo, imagem é o mesmo e o período é o mesmo, então não muda nada, né? Coisa que nas outras funções modificava, aumentava o domínio, aumentava a imagem e o domínio permanecia o mesmo, o período permanecia o mesmo. E se eu fizer então a multiplicação por 4, é o mesmo comportamento, né? Pega a função, vou chamar de h de x, né? Então a função h de x igual a 4 vezes tangente de x é igual, se você se você analisar, então tem que dar espaço, tan de x, né? De x, note que é a mesma coisa, ela vai acontecer o que? Ela vai multiplicar por 4, aqui pertinho no início do eixo dos y existe uma diferenciação assim visível, mas se você pegar e diminuir o zoom, né? Ou essa função lá no infinito, elas continuam coincidindo, se você perceber, elas coincidem, então não muda muita coisa. Bom, vamos pegar uma nova janela sem fechar essa janela anterior, né? Vamos mexer de novo no eixo, pra cá. Vamos mexer no eixo também no sentido de mudar a escala, do eixo do x, distância, π sobre 2, fecha e vamos traçar o gráfico das funções agora. Tangente 2x, tangente x sobre 4. Vamos lá, então, traçando o gráfico da função f de x igual a tangente de x, a gente já fez agora há pouco, tá? Não muda nada, tá, ok? Vamos pegar a função agora g de x, né? Vamos traçar os gráficos das funções, depois a gente faz uma análise dessas três funções juntas, né? Tangente de 2x, né? Okay. Então o que aconteceu agora? Vamos comparar essas duas que fica mais fácil. Vamos pegar essa função e vamos colocar ela como é a inicial, vamos colocar ela em vermelho. O estilo pode ser um pouquinho diferente, né? Para fixar bem a função inicial, que é a função em vermelho. Tá, ok? Essa função foi feita agora, é tangente 2x. Vamos também deixar ela aqui. Uma cor pode ser um azul, né? Vou diferenciar bem. E analisar, né? Notem que o gráfico da função vermelha é a função original, que tinha período fixado em π, imagem em os reais, né? E o domínio era tirando π sobre 2 e os seus múltiplos a partir dali, né? Somado com kπ até infinito. Bom, a função tangente 2x é azul, né? Se você notar, o período dela deu uma diminuída, né? Que o que acontecia de 0 até aqui, né, ter π sobre 2 não acontece mais, porque o π sobre 2 agora tem uma definição em cima dele, porque se eu colocar π sobre 2 aqui no lugar do x, vai dar π, né, ou seja, não é mais um valor que não tem, né, na tangente, passa a existir. Então note que comportamento semelhante ao anterior, né? À medida que eu multiplico por uma constante, né, o valor do x, do argumento, eu tenho que esse período diminui pela metade. Como o período era π, agora passou a ser π sobre 2. Se você notar aqui, a função
a função em azul, né, ela tem um período igual a metade do período anterior, né? O período anterior era vermelho, agora passou a ser a metade do período anterior, né? Então, a cada espaço de 0 até de menos π sobre 2 até π sobre 2, nós temos agora a possibilidade de ter dois domínios, né? Dois domínios diferentes do que acontecia no caso anterior, né? Tranquilo? Ficou claro? E se eu multiplicar por, dividir por 4, né? Vou chamar a função de g de x agora de h de x, a função h de x, sendo igual a tangente, né? TAN, de x divididos por 4, né? Coloquei um valor grande, mas divididos por 4, vai acontecer o que, né? Note que agora o período comportamento semelhante à função seno e cosseno, né? Tudo que acontecia na função seno e cosseno de 0 até 2π, né? Quando multiplicava, dividia, e quando dividia, multiplicava, né? O período aumentava se eu dividisse e diminui pela metade ou proporcionalmente se eu multiplicar. Aqui também, ó, se eu multiplicar por uma constante, ele vai diminuir o domínio, e se eu dividir por uma constante, ele vai aumentar o domínio. Como o domínio era π sobre π, né? Agora passou a ser 4π, né? Tudo que acontecia de menos π, na verdade que era assim, de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Aquela função vermelha, agora passou a acontecer daqui, de 2π até 2π, né? De menos 2π a 2π, ou seja, a distância é 4π, né? Passou a ser 4 vezes maior o período do que o anterior. Okay? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? A diferença entre a função seno, cosseno e tangente é gritante, é bem grande, né? Mas o que acontece se eu multiplicar por uma constante é o comportamento mesmo da função seno, cosseno e tangente, né? E se eu multiplicar por uma constante aqui fora, o comportamento passa a ser quase que o mesmo, né? Da função seno e cosseno, que vai aumentar a imagem. Como aqui a imagem já é infinita, então não tem que aumentar mais, né? Já só modifica um pouquinho o formato, mas a imagem continua o mesmo. E o domínio e a imagem, e o período não altera, tanto na função seno, cosseno e tangente, isso não se altera. Enquanto que se eu multiplicar o argumento por um valor, eu sei que ele vai fazer com que meu domínio permaneça o mesmo na função seno e cosseno, e na função tangente também, né, permaneça o mesmo. A única coisa que acontece é que na função seno e cosseno permanece o mesmo, domínio e imagem, né? O que vai acontecer é que o período vai modificar, né? Na função tangente também permanece, altera-se, né? Tanto o domínio como a imagem não altera, continua sendo os reais, mas altera o período dessa função, né? Passa a ser multiplicado por ou dividido por uma constante que eu escolher aleatoriamente. Ok? Até o próximo vídeo.